E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais ideias do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Esse livro que é praticamente um guia para alcançar uma mudança interior efetiva e duradoura, daquelas que têm o poder de mudar a sua vida como um todo. Então, se você está buscando grandes transformações na sua realidade, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse livro é exatamente o que você precisa. Meu nome é Thaís Santos, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o quadro Tá Lendo. O objetivo desse livro é trazer de forma simplificada conhecimento sobre a natureza da nossa realidade, baseado em conceitos quânticos e no funcionamento da nossa mente e corpo, bem como a interação entre o nosso mundo interior e exterior e como criamos a nossa própria realidade por meio dessa relação. O livro consegue trabalhar uma boa base teórica, dando ao leitor a compreensão necessária para que ele seja capaz de assimilar as informações e colocar em prática todo o conhecimento adquirido para realizar as próprias mudanças internas. Isso na forma de pensar, sentir e agir, o que o autor chama de estado de ser. Mas esse livro não se limita somente à teoria e o autor traz um passo a passo com exercícios de meditação para você começar a sua mudança de mentalidade, aprendendo a acessar e reprogramar os programas automáticos da sua mente que foram implementados durante toda a sua vida e que te limitam a ser quem você é e criar a sua realidade atual. Literalmente, esse livro vai te trazer todo o conhecimento teórico e prático para que você seja capaz de quebrar o hábito de ser você mesmo. O autor desse livro é o Dr. Joe Dispenza, que é neurocientista e doutor em quiroprática. Ele é também estudioso nas áreas de neurologia, neurociência, química cerebral, biologia celular e longevidade. É um dos cientistas que participaram do documentário Quem Somos Nós, e quem já me acompanha há mais tempo por aqui já sabe que esse é um documentário bem indicado por mim. Ele também ministra palestras no mundo inteiro, ensinando sobre o papel e a função do cérebro humano e como reprogramar o pensamento por meio de princípios neurofisiológicos cientificamente comprovados. Esse livro é para quem quer realmente mudar, pois ele vai além do saber e te leva para o saber como, dando uma ótima base para um autoconhecimento aprofundado de como nosso cérebro, mente e corpo funcionam. Esse conhecimento nos dá autonomia para sair do nosso modo automático de sobrevivência e nos ensina a entrar no modo mais consciente e de criação da nossa própria realidade. Independente do seu grau de entendimento sobre os temas trabalhados, esse livro é para todos. Ele tem uma linguagem de fácil compreensão e é muito prático e didático. Aliás, eu posso afirmar com toda segurança que esse é um dos melhores livros que eu li sobre o tema ultimamente. Já tinha uma base sobre o trabalho desse autor por meio de outros estudos que eu realizei, mas ter acesso a um trabalho só dele realmente me surpreendeu. Pois antes mesmo de conhecer a linha de estudo desse autor, eu já trabalhava e desenvolvia os meus trabalhos com meditação, com esse foco mais prático de transformação pessoal. E para mim foi muito construtivo ampliar o meu conhecimento sobre esse tema e entender fisiologicamente como fazer essa mudança usando a meditação. Bom, minha consideração final é que você pode até não aplicar na sua vida o que ele ensina nesse livro, mas com certeza você não sairá o mesmo dessa leitura. Seu nível de consciência vai se elevar de qualquer forma e isso vai impactar na sua vida de um jeito ou de outro. Então vale muito a pena essa leitura. Agora chega de conversa e bora ver as principais ideias que esse livro traz em cada capítulo. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se quer saber mais sobre livros incríveis como esse, já se inscreve no canal. A grande questão que permeia esse livro é: será que podemos usar a nossa mente para criar a nossa realidade? Se sim, qual seria a habilidade que podemos aprender e utilizar para nos tornarmos quem queremos ser e criarmos a vida que queremos ter? E para começar a entender como criamos a nossa realidade, o autor primeiro aborda alguns conceitos básicos de física quântica para que possamos entender qual é a natureza da própria realidade e como a sua mente subjetiva tem um efeito sobre o seu mundo objetivo. Esse conceito é chamado de efeito do observador na física quântica, que afirma que o ponto para o qual você dirige a sua atenção é o ponto onde você coloca a sua energia. Como consequência disso, você tem o poder de afetar o mundo material.
Provavelmente você já ouviu falar que os seus pensamentos influenciam e produzem efeitos na sua vida, não é? Mas se realmente adotasse esse conceito como verdadeiro, provavelmente você lutaria para jamais deixar passar por você um só pensamento que não fosse relacionado ao que você quer experimentar na sua realidade. E não ficaria focado e obcecado pelos seus problemas o dia todo. O mais sensato seria focar no que você quer em vez do que você não quer, não é mesmo? Mas nós sabemos que não é isso que acontece na prática. No fundo, até sabemos dessa teoria, mas muitas vezes não conseguimos colocá-la em prática, pois ainda somos dominados pelo nosso mundo exterior e a rotina e situações cotidianas que controlam todo o nosso corpo e mente. Parece loucura, mas essa realidade física que nós experimentamos com os nossos sentidos e que causa tanto impacto sobre nós é composta por 9,999% de energia e 0,0001 de matéria. E nós passamos a maior parte do tempo focados e sofrendo e nos limitando a essa ínfima porcentagem de matéria. Por isso que o primeiro passo para produzir resultados desejados é reformular os seus pensamentos sobre o porquê as coisas acontecem. E para isso é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Entendendo isso, conseguimos compreender como que nós nos relacionamos com essa realidade e como os nossos pensamentos e sentimentos criam a realidade em que vivemos. Esse conjunto de pensar e sentir, mente e corpo é descrito pelo autor como nosso estado de ser ou estado mental, que é o relacionamento neuroquímico entre o cérebro e o corpo. E ele se forma quando você tem certos pensamentos e o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você se sinta exatamente da maneira que estava pensando. E ao se sentir da maneira como você pensa, você começa a pensar conforme se sente. E esse ciclo automático se torna o seu estado de ser, que é o que gera os nossos resultados. Porém, para gerar resultados desejados, todos os componentes desse estado precisam estar em conformidade com o que você realmente quer. Por isso que entender quais os fatores que influenciam esse estado e superá-los é o nosso segundo passo para realizar uma mudança. E esses fatores são o seu ambiente externo, o seu corpo e o tempo. O seu ambiente externo está moldando os circuitos do seu cérebro para te fazer pensar igual a tudo que lhe é familiar, quando você vê, faz, pensa e sente igual todos os dias, seguindo a sua rotina de modo automático. O resultado é que você cria mais do mesmo. Você conecta o seu cérebro para refletir os mesmos problemas, condições pessoais e circunstâncias em sua vida. É como se você vivesse em um looping, onde o seu estado de ser costumeiro cria a sua realidade atual familiar, que reforça o seu estado de ser. Por isso que para conseguir mudar, você deve ser maior do que todas as coisas físicas em sua vida, principalmente o ambiente em que você vive. Além de superar o seu ambiente externo, você precisa superar o seu corpo. Entender como inconscientemente vivemos regidos por um conjunto de comportamentos, pensamentos e reações emocionais, todos eles operando como programas automáticos nos bastidores da nossa percepção consciente. Por isso que é tão difícil mudar. Por mais que se tente conscientemente adotar novos pensamentos mais positivos, a maior parte do que somos é regido pelo nosso subconsciente, que está programado a pensar, sentir e agir como sempre, e que luta fortemente para manter as coisas como estão. Por isso que a ideia de que é só pensar positivo que tudo muda não é muito eficaz. O outro fator que precisamos superar é o tempo. Nós vivemos com a mente trabalhando na antecipação de eventos futuros ou revisitando lembranças passadas, ou ambos. E quando relembramos as nossas experiências passadas ou imaginamos situações futuras, que são geralmente baseadas em experiências passadas, o nosso corpo é capaz de produzir toda a química dos sentimentos e sensações daquele evento, como se ele estivesse acontecendo no momento presente. Isso acontece porque o nosso corpo não reconhece a diferença entre um evento que está de fato acontecendo na realidade e o que estamos cogitando mentalmente. Com a repetição mental desse cenário imaginado, o nosso corpo passa a processar esse estado de forma automática e literalmente te prende em outro tempo. Porém, essa habilidade natural pode ser usada de modo intencional e consciente para mudar o nosso corpo e cérebro, de modo que biologicamente pareça que algum evento futuro já aconteceu.
Isso pode nos ajudar tanto a nos preparar para um evento, como criá-lo. Além disso, como você pode tornar o seu pensamento mais real do que qualquer outra coisa, você pode mudar quem é das células cerebrais aos seus genes, desde que com o entendimento correto. Quando aprende a usar a sua atenção de forma intencional no momento presente, você acessa um campo onde existem infinitas possibilidades de criação. Agora, se estamos focados em um passado indesejado ou num futuro temido, isso significa que nós estamos vivendo sob um estresse constante, o que o autor relata como viver em modo de sobrevivência, que é quando você está sendo controlado pelo seu sistema nervoso de luta ou fuga, que é ativado por um coquetel de substâncias químicas intoxicantes. Você está programado para se preocupar somente com o seu corpo, as coisas ou pessoas em seu ambiente e com o seu tempo. E como consequência desse estado constante, o seu cérebro e o seu corpo ficam desequilibrados e programados para funcionar em um estado altamente tóxico a longo prazo. E o pior é que nós ficamos tão viciados em todos esses elementos e emoções familiares tóxicas que adotamos isso como parte da nossa própria identidade, dependendo disso para sustentar uma visão distorcida de quem achamos que somos. Superar o ambiente, seu corpo e o tempo te fazem sair desse modo de sobrevivência para viver no modo de criação, que é quando o nosso ambiente interno e pensamento consciente se tornam maiores do que o nosso ambiente externo. Você se torna uma consciência pura, livre das limitações da sua identidade, do seu ego, que necessita da realidade exterior para lembrar quem ela pensa que é. E a partir desse estado mais focado, presente e criativo, sem interferência externa, você é capaz de se conectar mais profundamente a pensamentos e sentimentos ligados à realidade desejada. E isso vai aos poucos modificando seu estado de ser para se adaptar a esse novo cenário, reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. Bom, até essa primeira parte do livro, o autor trouxe toda a base de conhecimento para nos fazer compreender que é possível mudar a nossa realidade e esclarecer o que nos atrapalha nessa mudança. Agora nós vamos entender qual é o papel do nosso cérebro e do processo meditativo na preparação para criar essas mudanças. No processo de mudança, temos primeiro que modificar os nossos pensamentos, depois mudar as nossas ações ou comportamentos para ter uma experiência que, por sua vez, vai produzir um novo sentimento e então memorizar esse sentimento até migrarmos para um novo estado de ser. Nesse processo, tem alguns fatores que nos ajudam, como a neuroplasticidade do cérebro, que nos permite reconectar e conectar novos circuitos em qualquer idade, o que nos permite gerar um novo estado mental. Mas, além disso, podemos dizer que neste processo de mudança, nós temos mais de um cérebro com os quais podemos trabalhar. Na verdade, temos três, que nos permitem migrar do pensar para o fazer e para o ser. O primeiro é o neocórtex, que é o nosso cérebro pensante. Ele acomoda a nossa mente consciente que recebe e processa os conhecimentos e experiências. O segundo é o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro emocional, que é o responsável por criar, manter e organizar substâncias químicas no corpo mediante uma nova experiência. O resultado disso é as nossas emoções, que sinalizam e registram no nosso corpo essa experiência e ajudam a incorporar ainda mais o novo aprendizado. O terceiro é o cerebelo, que é quem acomoda a nossa mente subconsciente, que é o responsável por armazenar essas experiências repetitivas e transformá-las em programas automáticos, que se transformam no nosso estado de ser. Esse é o caminho natural de aprendizado e mudança do nosso cérebro. Porém, o autor destaca que existe uma forma de irmos do pensar diretamente para o ser, e isso ocorre quando você foca a sua atenção excluindo seu ambiente, seu corpo e o tempo, podendo migrar facilmente do pensar para o ser sem ter que agir no mundo físico. Nesse estado mental, o seu cérebro não consegue distinguir entre o que está ocorrendo no seu mundo exterior da realidade e o que está ocorrendo no seu mundo interior da sua mente. Assim, se você conseguir ensaiar mentalmente uma experiência desejada apenas via pensamento, você experimentará as emoções desse evento antes dele ter se manifestado fisicamente. Com isso, você poderá migrar para um novo estado de ser, pois a sua mente e o seu corpo vão trabalhar como um só, podendo assim reescrever seus hábitos, atitudes e outros programas subconscientes automáticos indesejados.
Isso mesmo, nós temos a capacidade de criar um novo estado de ser, mesmo antes de ter uma experiência material. O autor também explora como se libertar das emoções que você memorizou, que acabaram se tornando a sua personalidade, e como fechar a lacuna entre quem você realmente é em seu mundo interior privado e como você se parece no seu mundo exterior social, que são dois fatores de extrema importância nesse processo de transformação e mudança. Pois todos nós chegamos num certo ponto, conhecido como crise da meia-idade, em que paramos de aprender e percebemos que nada externo consegue levar embora aqueles sentimentos familiares do nosso passado. E se você consegue prever as sensações de cada experiência em sua vida, não há espaço para nada novo ocorrer, pois você está visualizando e criando a sua vida a partir do passado e não do futuro. E quando chegamos nesse estado, temos duas opções: ou nos alienamos ainda mais aos fatores externos para fugirmos dessas emoções e partes de nós que não queremos encarar, ou nos libertamos dessas emoções e condicionamentos passados, liberando essa energia para criar algo novo. Essa alternativa estreitará a lacuna entre como você se parece e quem você é. E quando você se parece com quem você realmente é, você está verdadeiramente livre para criar o que você realmente quer. Mas a essa altura você já deve estar empolgado se perguntando como é possível fazer tudo isso. E é aí que entra a meditação. A meditação nos permite mudar o nosso cérebro, corpo e estado de ser. Tudo isso por meio de ensaios mentais feitos num estado mental que nos permite reprogramar os programas inconscientes que nos controlam. No livro, o autor tem o objetivo de desmistificar a meditação, de modo que você saiba o que está fazendo e o porquê, explicando a tecnologia das ondas cerebrais de maneira simples, mostrando como o seu cérebro muda eletromagneticamente quando você está focado e quando você está em um estado inflamado devido a elementos estressantes em sua vida. Porém, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou detalhar aqui esse assunto. Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer um outro vídeo explicando em mais detalhes como funcionam as nossas ondas cerebrais e como ocorre essa mudança no processo meditativo. O verdadeiro propósito da meditação nesse contexto é ir além da mente analítica e acessar a nossa mente subconsciente, de modo que você possa fazer as mudanças permanentes e reais na sua vida. Quando você medita e se conecta a algo maior, é possível criar livremente o que se quer e então memorizar tamanha coerência entre os seus pensamentos e sentimentos que nada em sua realidade exterior, nenhuma coisa, pessoa e condição em qualquer lugar ou tempo podem te tirar daquele nível de energia. Com isso, você passa a dominar o seu ambiente, seu corpo e o tempo, para você se tornar quem você precisa ser para alcançar o cenário desejado. Todas as informações trabalhadas até aqui na parte 1 e 2 do livro são fornecidas para te dar o conhecimento necessário para que você entenda a dinâmica que o autor vai ensinar na parte 3, que tem o objetivo de trazer a experiência direta do que foi ensinado. Toda a parte 3 consiste na aplicação prática das teorias através de exercícios meditativos para usar no seu dia a dia. O autor ensina um processo de meditação passo a passo que pode ser trabalhado em um programa sugerido de 4 semanas. Essa prática ensinada pelo autor será a base para você adquirir as habilidades meditativas necessárias para mudar as coisas na sua mente e no seu corpo, que consequentemente produzirá um efeito externo a você, gerando mudanças reais tanto na sua realidade interna como na externa. Fantástico, né? E aí, você ficou curioso para ler esse livro? Sem dúvida, essa é uma daquelas leituras que tem o poder de transformar a sua vida. E eu espero que essa prévia já tenha te mostrado isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje e se você gosta desse tipo de leitura, não esquece de se inscrever no canal, pois eu sempre faço vídeo indicando livros como esse. Então eu te vejo no próximo vídeo.